Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu estou falando diretamente dos estúdios da Connect, aqui na cidade de Bauru. E hoje eu recebo duas convidadas, não só uma, gente, duas convidadas super especiais. Daqui a pouco vou mostrá-las para vocês, mas eu quero me apresentar melhor para você que está chegando aqui, não conhece ainda nosso trabalho, não sabe quem eu sou. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast e todas as semanas nós temos trazido mulheres incríveis para falar um pouquinho sobre as suas carreiras, sobre suas vidas, sobre suas histórias e também histórias de superação, de coragem. E hoje eu tenho uma história linda aqui dessas duas, que é sogra e nora. Gente, eu nunca recebi uma sogra e uma nora junto num podcast só. Então, eu tenho certeza que vai ser demais. Bom, mas deixa eu falar um pouquinho sobre meus trabalhos, meus livros que eu tenho escrito como pedagoga. O primeiro livro que eu escrevi, na verdade, não foi como pedagoga. Eu escrevi um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto a minha história de como eu venci a depressão, momentos que eu tive depressão na minha vida. E eu passei 15 anos estudando sobre depressão e escrevendo sobre ela. E escrevendo também as lições de vida que eu fui aprendendo durante esse processo. Muitas experiências. E eu sempre falo que eu aprendi lições de vida diretamente do divã de Deus, porque foi Ele que me ensinou a ter fé, a ter coragem, a vencer minhas dificuldades, as minhas lutas. E eu coloquei tudo aqui nesse livro para ajudar outras pessoas que estão passando também por depressão a vencerem a depressão, terem ânimo para a vida, terem coragem e terem gratidão no coração, porque é isso que importa, nós temos que ter gratidão, né? Acordar de manhã e agradecer porque é um novo dia. Então, isso daqui é a maior lição, essa é a maior lição que eu deixei nesse livro, gratidão. E o meu segundo livro foi esse daqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. É uma história da minha filha, quando ela tinha mais ou menos uns 9, 10 anos. Ela não queria ir para a escola, reclamava todos os dias. Acho que todas as crianças passam por isso, né? Fala que a escola é chata. E aí eu levei ela em um lugar para conhecer crianças que não podiam ir à escola. E uma criança deu uma grande lição de vida para minha filha, que mudou todo o conceito dela de como é importante poder ir para a escola, como é bom estudar, como é bom ter saúde, como eu falei, ter vida para acordar todos os dias de manhã e ir para a escola. Então, eu coloquei esse livro aqui para ensinar às crianças essa lição de vida, de que elas devem... Eu sei, tem dia que a escola vai ser chata mesmo, mas elas devem agradecer a Deus todos os dias por poder ir à escola. Então, é um livro bem significativo. Também fiz um livro para ajudar crianças na escola sobre o bullying. O bullying tem sido um assunto que nós temos falado muito sobre ele. Inclusive, o bullying aconteceu com uma pessoa da minha família, na verdade, uma criança da minha família, e ela pediu para eu escrever uma história sobre bullying. E eu falei, o que eu vou falar sobre bullying? Aí eu escrevi sobre o jeito que essa criança estava se sentindo. Ela estava se sentindo insignificante. E a lagarta que sofria bullying na escola, ela se achava insignificante, que ela não servia para nada, que ela era feia, que ela era sem cor, mas aí a lagartinha aprendeu que até uma lagarta tem um propósito nessa vida, até uma lagarta tem um desígnio, uma missão aqui nesse planeta Terra, no ecossistema. Então a lagartinha deu uma grande lição de vida para todos nós e depois ela se tornou uma borboleta. Então é uma história linda que todas as crianças precisam ler para que elas se sintam especiais e amadas. Um outro livro que eu escrevi também para minha filha foi do encontro dela com essa gatinha que se chama Marie. É uma história real também de como nós resgatamos uma gatinha do lixo durante a pandemia e nós a levamos para casa e essa gatinha trouxe muita amizade, muito companheirismo para minha filha. Então é uma historinha muito linda desse encontro. E o meu último livro lançado, mas um infantil, né? Eu tenho alguns livros infantis para lançar ainda, mas esse aqui foi o último que eu lancei, que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que é apaixonado pelo Nordeste. Ele não é nordestino, mas ele estuda sobre o Nordeste desde os 5 anos de idade. E com 8 anos, o Pedro abriu uma cordeuteca aqui na nossa cidade.
Cordeuteca, para quem não sabe, é uma biblioteca de cordéis, e o Pedro, ele é um cordelista e ele ensina as crianças a escreverem cordéis, e as escolas vão até a Cordeuteca para conhecerem o trabalho, para conhecerem a Cordeuteca, e os cordéis são mais de 3.000 títulos que eles têm lá na Cordeuteca. E aqui eu conto essa história de como que a minha filha conheceu o Pedro através de uma visitação da escola. E eu conto um pouco também sobre o povo nordestino, a resiliência do povo nordestino, sobre os cordéis. Então, é um livro bem interessante, bem didático, um livro muito importante para as crianças lerem, para conhecerem um pouquinho sobre o Brasil. E meu último livro lançado foi uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres reais, mulheres fortes, resilientes, corajosas, mulheres de fé, que foram transformadas ao longo do tempo, ao longo da vida, passando por adversidades. Elas foram transformadas para ajudar a transformar outras mulheres. Então, vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os livros, como vocês podem adquiri-los através da internet ou diretamente comigo no meu Instagram, certo? Mas hoje, como eu falei para vocês, eu tenho aqui duas mulheres unidas por laços de família. Claro, né? Unidas por um propósito também e um legado. De um lado aqui, eu tenho comigo a Lara Cardoso Mariano Pereira. Ela é pedagoga, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, com mais de 20 anos de carreira na Prefeitura de Macatuba, onde já ocupou cargos de coordenação e de secretaria municipal. E há um ano, ela decidiu aceitar um novo desafio, o empreendedorismo. Ela concluiu recentemente o curso de habilitação para corretores de seguros pela ENS, é isso? E hoje ela lidera a expansão da Bertin Corretora de Seguros para Macatuba, Lençóis e região. Vocês vão saber mais daqui a pouquinho sobre a Bertin Corretora. Aí do outro lado eu tenho aqui a Maria Cristina Ricardo Pereira, que é professora de matemática, olha só, e ciências por mais de 40 anos, isso mesmo? Sim. Uau, a vida inteira, né? Sim. Uma mulher de fé, de força e de resiliência. Ela sempre esteve ao lado do seu esposo, Alberto, o conhecido Bertinho, auxiliando na construção de uma corretora que se tornou referência na construção de referência em atendimento humanizado desde 2001. Olha só, muitos anos aí. E em 2021, diante do adoecimento do esposo, ela assumiu a gestão da empresa. Em 2024, após sua perda, foi isso mesmo? Foi. Uau, 3 anos assim de luta. Sim. Após sua perda, decidiu manter, né, vivo o legado do seu esposo e agora ao lado dos filhos e da nora Lara. Juntas, elas representam 2 gerações de mulheres que transformaram a dor em propósito e a história, né, em continuidade. É mais do que uma corretora de seguros, a Bertinho Seguros é um sinônimo de cuidado, de confiança, de tradição e de presença humana. Em um tempo cada vez mais dominado, né, por atendimentos automáticos. Né? Hoje tudo é automático. Eles não, eles ainda continuam com essa presença humana. Então, hoje nós vamos conhecer aqui um pouquinho da trajetória dessa família, os desafios, né, dessa tradição, dessa transição também, e a força do empreendedorismo feminino e o valor de honrar as próprias raízes. Então, eu quero dar boas-vindas para vocês, Lara e Cristina, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite de estarem aqui. E é difícil entrevistar 2 ao mesmo tempo, porque uma mulher já fala bastante, né? Imagina 2. Mas vai dar certo, vai dar certo. Então, nós vamos aí com a primeira pergunta. A primeira pergunta é para a Lara, viu, Lara? Vamos lá. Que momento que você percebeu, né, que a sua trajetória no serviço público também poderia se transformar num caminho do empreendedorismo? Tá. Primeiro, eu queria agradecer por nos receber aqui hoje. É um prazer estar aqui. O serviço público, estou lá há quase 20 anos, né? Esse ano agora completa 20 anos de serviço, mas ele nunca foi um limitador. Ele me coloca ali em todos os cargos que eu passei com contato, né? Muito contato com muitas pessoas, da população, dos próprios servidores. Então, assim, ele não limita.
E eu venho de uma família de empreendedores. O empreendedorismo faz parte da minha família desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente. Então, a minha avó era bordadeira, a minha mãe sempre trabalhou no serviço público também, aposentou no serviço público, mas é artesã, sempre foi, então conciliava os dois. Tios, enfim, a família toda nessa veia empreendedora, sempre tocando com 2 empregos, né? A não ser minha avó, que era dona de casa e ficava ali no artesanato, mas a minha mãe, meu pai, a família toda sempre trabalhou fora e sempre empreendeu ao mesmo tempo. Então, isso para mim é uma coisa muito natural. E eu também já tentei empreender em outras áreas, algumas coisas que deram certo, outras que não, outras que eu tive que fazer escolhas, porque em alguns momentos da vida a gente não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Embora eu sempre tente, eu tenho esse negócio de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de abraçar o mundo. Então, assim, foi uma coisa muito natural. O seguro nunca foi uma intenção, não é uma coisa que há menos de 2 anos atrás eu nem imaginava, nunca passou pela minha cabeça. Né? Mas tinha lá a corretora, o meu sogro sempre trabalhava muito, a gente saía, viajava, ele sempre ali com o celular, com o computador, o tempo todo, e depois a Cristina, né? E, então, ele foi vindo também de forma muito natural. Foi entrando na sua vida. Foi entrando naturalmente. Então, acho que não houve assim, um momento em que eu falei, não, vou empreender, vou seguir. Foi natural, foi acontecendo. Foi leve, então. Isso, foi. Que bom. E, Cristina, vamos começar já por uma pergunta, assim, acredito que não seja dolorosa, porque eu acho que você tem muito orgulho do Bertinho, né? De quem ele foi. Sim. Então, eu queria saber quem que foi, né, o Bertinho, não só como corretor, mas como homem, esposo, referência aí para a família. O Bertinho, eu sempre disse, assim, desde que ele adoeceu e após o falecimento, e eu falei muito isso para ele, né? Ele foi a minha melhor parte. Que bom. Tá? E nós vivemos um casamento de 41 anos, tá? Que bênção. Muito bem vividos. E ele, como esposo, como pai, como filho mesmo e como profissional, foi uma pessoa ímpar. Que legal, que bom. Tá? A dedicação dele ao trabalho foi extrema, ele amava o que fazia, tá? E o diferencial dele era isso. Ele tinha um sorriso maravilhoso que encantava as pessoas, tá? E é isso que a gente está tentando fazer, porque ele deixou um legado. Com certeza. E nós estamos... Não quebrar esse legado. Sabe, seguindo, né? Então, é o que eu falo do meu esposo, uma pessoa maravilhosa, com quem eu dividi a vida de uma forma diferenciada. Uau. E ele adoeceu rapidamente, assim? Sim, ele foi muito rápido. Ele é uma pessoa totalmente saudável, tá? Aí, de repente, logo após a pandemia, vários amigos dele morreram por conta da pandemia. E ele ficou um pouco sentido, abalado. Então, nós achamos que fosse uma depressão. Certo. Tá? E viemos para um psiquiatra. E eu falo assim, tem médicos que são especiais e tem aquela sacada. Aquele sexto sentido. Isso. E pediu uma ressonância, onde acusou a doença, né? E conseguiu, assim, 3 anos muito bem, um tratamento super pesado. Então. Isso. Um tumor cerebral. Por isso que causava esse abatimento dele. Ele tinha, assim... ele ficou muito abatido, aí depois ele não conseguia se localizar, foi onde descobriu, tá? E fomos tratando, foi um tratamento bem pesado, mas assim, durante 3 anos ele ficou bem, mas os últimos anos foi difícil demais, tá? Tanto para ele quanto para a família. Então, foi bastante difícil. Então, é doloroso. Doloroso até hoje, né? Até hoje. Então, faz 1 ano. E ele faleceu no dia 12 de outubro, né? Faz um pouquinho mais de 1 ano. Isso. E a gente ainda... A dor não é a mesma, mas a saudade é imensa, né? Saudade é pro resto da vida, né? Isso. Mas é uma saudade e também um agradecimento por quem ele foi, né? Não, é uma gratidão imensa, sabe? Porque
o que ele deixou, e a preocupação dele, eu lembro quando ele estava bem ainda, a preocupação dele era ter um sucessor. Deixar tudo certo. Isso, ter um sucessor. E como os filhos, o Fábio e a Mariana, foram para profissões diferenciadas, ele falava, nem imaginava ainda, nem tinha doença, nada, ele falava assim, bem, a gente se tratava por bem, né? Bem, e para quem que eu vou deixar a corretora, né? E aí, tudo aconteceu desta forma e durante o tratamento eu segui. Nós tivemos, no primeiro ano que ele adoeceu, um amigo que era irmão, que ele, por um ano, ele levou a corretora adiante, que é o Gilson Quina. Um amigo que ajudou ele. Um amigo, que legal. Que também é corretor, que né? também é corretor. Então, nós temos uma gratidão pelo Gilson imensa, tá? Sem cobrar nada. Foi assim, de irmão mesmo. Que bom. E a partir desse momento, depois de um ano, eu fui falando para ele, Gilson, agora eu vou seguindo, né? E você sempre... Ele foi te ensinando? Ele foi... Eu já sabia, porque eu já sabia. trabalhava com o Bertinho, né? E aí, a partir desse momento, em 2022, eu fui assumindo, e o Bertinho querendo trabalhar, mas já não conseguia, mas sempre ali no celular, no telefone, com os segurados, que ele, considerava amigos, Legal. né? E aí, após o falecimento, né? Nós assumimos de vez. E aí, quem que assumiu? Você, e aí a Carla entrou já ou não? Claro. Sabe por que eu tô com Carla na cabeça? Ontem eu entrevistei uma moça chamada Carla. Ficou a Carla. Não, foi assim. Aí, não foi assim que a Lara entrou? Não. Foi... enquanto a gente... naquele processo de seguir com a corretora por conta do tratamento, tínhamos plano de saúde, porém, o gasto com uma situação dessa é imenso. Sim, então, imagino. eu falava assim, bom, somos aposentados, porém, vamos continuar no trabalho. E quando ele faleceu, eu chamei a Mariana e o Fábio, né? O que vamos fazer? O Fábio é o esposo da Lara. Isso. Que e a trabalhava Mariana... em outra área. Isso, ele trabalha na área jurídica, no Ministério Público. Ele fez direito. Ele fez direito, isso. E aí, conversando com a Mariana e com o Fábio, o que vamos fazer? Sim. Tá? Vamos parar com a corretora ou vamos seguir? Certo. Aí o Fábio, não, mãe, vamos seguir o legado dele. Né? Então, continuamos, né? A Mariana, o Fábio, aí a Lara também abraçou a causa, muito bem abraçada, porque é uma profissional também de excelência. Que bom, que bom. E aí surgiu a oportunidade de levar para Macatuba. Tá? Então, vocês estavam em Lençóis. Não, Pirajuí. Pirajuí, Isso, porque Pirajuí. vocês atendem toda a área. Macatuba, Lençóis. E aí que ela começou... Isso, a corretora, na verdade, é em Pirajuí, né? A sede é em Pirajuí. E aí ficou nesse impasse, que como que a gente vai ajudar a tocar se a gente está lá em Macatuba? Certo. E eu, concursada no serviço público, meu marido também, a gente mora em Macatuba. Eu sou de lá, né? A minha família é de lá. E o Fábio foi pelo trabalho. Certo. E os dois concursados. Então, eu falei, não tem como a gente abrir mão, não tem como pedir transferência, o meu cargo é municipal, não, né? Se fosse estadual, os dois, a gente ainda até conseguia transferir, mudar de cidade, mas não tinha essa possibilidade. Então, a gente falou, vamos trazer a corretora para cá. Não a corretora inteira, mantém a corretora lá. E aí, a gente expandiu o atendimento para Macatuba. Então, já faz um ano, em fevereiro vai fazer um ano que a gente começou a trabalhar com a corretora lá em Macatuba, né? E agora estamos tocando lá. Então, simultaneamente. Continua em Pirajuí e Macatuba. E Macatuba. Olha, que beleza, que bom. Bertinho estaria feliz. Estaria muito feliz, né? Ele nem imaginava que isso ia acontecer. Isso, né? nem imaginava. Olha só. E na prática, né? Como que é essa parceria, então, agora? A sogra, a nora, dentro do negócio da família? Olha, é muito tranquilo. Eu e a Cristina, a gente tem um jeito muito parecido, né? A gente é mais firme, brava. Vocês duas têm cara de calminha. Só o Fábio
Fábio, inclusive, fala assim, mãe, tem hora que parece que eu casei com a minha mãe. Olha só, mas os filhos sempre procuram, né? Alguma coisa da mãe, né? E eu até brinquei com ela ontem, eu falei, a parte mais difícil de trabalhar com a sogra é que eu não posso demitir o meu marido. Não pode. Né? Tem que aguentar. Mas, assim, brincadeiras à parte, é muito tranquilo, a gente se entende bem, a gente se comunica o tempo todo, né? Ela que tem mais experiência, então, às vezes, a gente não sabe de algum produto, liga lá, Cris, Sim, ó, sim. faz isso aqui, me ajuda aqui, o que eu faço, o que eu ofereço. Então, é muito tranquilo, é uma relação muito tranquila, muito saudável ali. Tem funcionado muito bacana, por enquanto. Então, a Cristina fica em Itajuí, Pirajuí. E você fica em Macacu. Isso. E aí, só quando tem alguma coisa mesmo para resolver, que aí precisa ir uma... A maioria a gente resolve. Hoje, o mercado de seguro, ele está quase todo digital. Né? Então, assim, são raríssimas os atendimentos presenciais que a gente tem. Presencialmente, às vezes alguém que não consegue fazer a vistoria do carro, então a gente vai até a pessoa para fazer uma vistoria, alguma coisa assim, mas quase que 100% do trabalho ele é digital. Então a gente acaba conseguindo resolver as coisas tudo à distância mesmo, por telefone, às vezes uma chamada de vídeo, internet. Então funciona bem dessa forma. Bem pertinho, né? Sim, é muito bem próximo. Dá 110 quilômetros de distância, pertinho. né? Bauru fica no meio ali, entre Macatuba e Pirajuí. Então, a gente também está sempre, quase todo final de semana, a gente se encontra e tal. Então, que bom. Funciona. É uma relação tranquila. Que bom. Nasceu assim, no negócio, nasceu tranquilamente. Na verdade, vocês já tinham uma boa relação, Sim, né? Antes, sim, né? E agora só agregou, né? Que legal. E o que diferencia? Então, agora eu vou perguntar primeiro para a Cristina. O que diferencia a Bertinho Corretora das grandes plataformas, dos bancos que vendem seguro hoje em dia? O que vocês têm aí para oferecer para o público? Olha, diferencial. Isso já era do Bertinho mesmo. Marca dele, né? Eu lembro que quando ia fazer propaganda, ia falar alguma coisa, então ele não considerava um cliente, ele não queria que falasse cliente, ele falava o amigo. Olha só. Então, ele desde o momento, o atendimento dele era assim, olha, aconteceu um sinistro na estrada, ele era tão calmo para atender a pessoa que estava... Você sabe que numa batida você perde o chão, você fica desesperado, né? Verdade. Então, ele conseguia, por telefone mesmo... resolver tudo. Manter a pessoa calma. Então, calma, eu vou resolver para você, tá? Então, isso era a cara dele. Com certeza. Tá? Era a marca dele. Então, dá esse atendimento, mas um atendimento humanizado. Sim, sim. Sempre foi assim. Em Pirajuí, quando tem algum acidente, como está na cidade, ele mesmo ia lá pessoalmente. E assim, eu continuo fazendo o que eu aprendi, eu continuo fazendo, sabe? Que esse é o diferencial. Que legal. Tem alguma coisa para acrescentar, Carla? Eu acredito que assim, uma coisa que diferencia muito, e principalmente em relação a banco, o banco ele não tem corretor de seguros, né? Ele não é uma corretora de seguros, ele vende um produto pronto. Então, se você for fazer um seguro com um banco, às vezes você até consegue um preço muito acessível, mas ele tem lá as coberturas básicas, tudo pronto ali, pré-moldado, que é o que ele te oferece, não é personalizado isso. Sim. E o trabalho do corretor de seguros, desse atendimento humanizado, é justamente você personalizar o produto para o seu cliente, atender a necessidade dele. Olha, você viaja muito, você viaja pouco, você costuma viajar para o máximo de quantos quilômetros, porque tudo isso que você vai personalizando vai alterando o preço, né? Vai alterando o preço, vai alterando a segurança que você tem depois. E o banco ele te dá o cartãozinho do seguro, mas num eventual sinistro você se vira. Você tem que ligar para a corretora, você tem que correr atrás de resolver tudo, enquanto com a corretora não. Você vai ligar para o seu corretor que vai correr atrás dessa parte burocrática, agilizar, chamar o guincho, chamar o táxi,
agilizar reembolso se tiver alguma coisa. Todo esse trabalho, toda essa parte burocrática, que é o que as pessoas têm dificuldade, Sim. porque você vai ligar no 0800 de uma seguradora, você fica ali 1 hora, você transfere... Se nervoso ainda. Não sai, Você né? transfere para 4, 5 ramais até Verdade. você conseguir o atendimento. É isso mesmo. E nervoso, é isso que é realmente isso que você falou, né? Na hora do sinistro, na hora que você está ali no sufoco, você não tem cabeça, você não vai lembrar o número, às vezes você não está com o cartão na mão. Então, esse é o grande diferencial da corretora física, da corretora tradicional. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Até muitos falam assim, outro dia mesmo um segurado, Cristina, eu vou para Londrina, qual o 0800 que eu ligo se acontecer alguma coisa? Eu falei, nenhum. Nenhum? Não. Manda aqui, porque o atendimento é mais rápido, Sim. então o socorro é mais rápido do que você naquela situação delicada, né? Então, esse era o atendimento que o Bertinho dava. Não falava assim, eu fiz o seguro, agora você se vira. Não, não, daqui, é meu. E ele cuidava mesmo, muito sabe? Bom. Então, era um profissional de excelência. E é o que a gente tenta manter e é o que as pessoas às vezes nem estão acostumadas, né? Mesmo. Essa semana mesmo a gente teve um cliente que ele ligou, ele falou, tô com o pneu do carro no chão, não sei o que aconteceu, eu peguei um prego, alguma coisa. Para onde eu ligo? Eu falei, não, deixa que eu resolvo. Liguei, 40, 50 minutos depois, a pessoa estava na casa do cliente, trocou o pneu para ele. Ele falou, nossa, não precisei fazer nada, mas eu te dei trabalho. Eu falei, não, mas a gente está aqui para isso mesmo, né? Esse é o nosso trabalho. Então, quando acontecer, liga para a gente, pode disponibilizar. E uma coisa que diferencia também, talvez de outras corretoras, é o nosso atendimento de plantão, 24 horas. Então... A gente tem sempre alguém, ou a Cris, ou a gente lá em Macatuba, ou a funcionária, né? Alguém sempre está disponível. A gente passa todos os números quando fecha um seguro. Então, pode ligar à noite, pode ligar de final de semana, o horário que acontecer, que a pessoa precisar, tem alguém ali disponível para atendê-la. Então, isso é um diferencial também. Vocês atendem o Brasil todo? Olha... Temos... Tem pessoas tipo de fora? Tem em São Paulo, tem no Paraná. Se alguém que de Bauru quiser, dá para fazer. Sim. A gente tem bastante cliente já de Bauru, Lençóis, da região aqui. Que bom. A gente tem bastante, mas tem longe também, até acho que em outros estados, né? Tem Curitiba, tem um cliente, então a gente atende o Brasil inteiro. Vocês acionam na cidade da pessoa, Isso, né? A cobertura dos seguros, ela é nacional, né? Tem, em alguns casos, caso a pessoa precise, até extensão de perímetro, caso viaje para a Argentina, para os países aqui próximos, às vezes dá para ir de carro, então até a cobertura fora do país a gente consegue fazer a extensão. Muito bom. Então, dá para atender em qualquer local. Muito bom. Já houve assim, alguma situação em que o atendimento humanizado, né, de vocês fez toda a diferença na vida de um cliente? Vocês lembram assim, de um cliente que falou, nossa, olha... e você salvou minha vida, né? Você contou agora né, desse daí do pneu, mas vocês lembram de algum outro caso? Tem muitos, assim, que... o bonito da história, de repente, você principalmente, assim, tanto lidando com o segurado quanto o terceiro. O terceiro, normalmente, ele quer o resultado imediato. Sim. Né? Então, ele fica naquela insegurança e acaba descontando no corretor, na verdade, né? E aí, quando a coisa vai solucionando, porque é só você pegar o caminho certinho, não tem problema nenhum, todos serão atendidos, né? Mas são muitas histórias que assim, no momento eu não vou lembrar. Sim, porque todo dia é uma história nova, né? Todo dia, tá? Hoje mesmo, nós tivemos um terceiro que ele teve dificuldade, não queria ligar para a empresa e, por fim, deu um trabalho, mas ele conseguiu, aí ele já mandou a mensagem. Oi, você é muito... Eu não me lembro o que ele disse, sabe? Muito prestativa. Agradeço muito. Aí, então, tá vendo? isso deixa você bem, você sabe? Você fala assim, bom, eu estou desempenhando um bom trabalho. Justamente. E era o que o Bertinho fazia. Que legal. Sabe? Muito bom.
Agora eu vou acertar, ó. Lara. Agora eu acertei, ó. Lara, o que mais te surpreendeu ao entrar nesse universo dos seguros? Olha, me surpreendeu o que eu não imaginava que era tão trabalhoso, tão delicado tudo, né? Porque um erro seu, uma falta de atendimento pode causar um prejuízo muito grande. Às vezes não financeiro, porque mesmo que você não atenda na hora, ele vai conseguir o atendimento, mas às vezes é emocional no cliente, né? Então, isso é uma coisa que me surpreendeu muito. Eu via o Bertinho, quando a gente saía sempre, o tempo todo, no celular ou no computador, resolvendo coisas, que ele trabalhava. Mas não imaginava que era tanto. Então, isso foi uma surpresa para mim. Então, é bem trabalhoso. É bem trabalhoso. É bem... Até desde do momento da venda, porque você é o tipo de produto que você vai vender para a pessoa não usar, esperando que a pessoa não use. Né? Porque você não quer que a pessoa tenha o problema. Exatamente. Mas, então, você tem que convencê-la de por que é importante ter um seguro. Às vezes, ela quer falar, ela quer ver pelo preço. Não, baixa todas as coberturas, então você tem que explicar. Olha, essa cobertura aqui, se você baixar muito, pode ser que num acidente você não consiga. Por exemplo, outro dia a gente pegou uma renovação, que era um seguro de banco, né? E ele veio com uma cobertura de 50 mil. O carro valia 70. Eu falei, a gente pode renovar nessa cobertura, mas se você der uma batida forte, deu perda total no carro, você não tem nem o valor do seu carro para reparar, né? E aí, imagina, você bate, de repente, numa BMW, num carro... E hoje, peças são muito caras, né? Outro dia a gente teve um acidente, uma batidinha leve de quina, assim... Não, um para-choque... 20 mil reais. Então, assim, as pessoas não têm muita noção do custo... E de coisas banais que podem acontecer. Essa batidinha foi dentro da cidade, a pessoa estava super devagar, pegou num cruzamento, assim, bateu e acontece. É a coisa que acontece no dia a dia. Então, assim, você tem que explicar tudo isso e explicar para ele, fazer ele entender a importância de contratar aquela cobertura, mesmo que você esteja torcendo para que ele não precise usar aquilo, né? É igual plano de saúde, né? É igual plano de saúde. Você contrata, mas você não contrata porque você quer usar. Tomara que eu não precise usar. Mas uma hora a gente vai ter que usar. E é um detalhe, assim, olha, o brasileiro, ele não tem a prática do seguro. É verdade. Então, o seguro do automóvel, o seguro da casa, o seguro de vida. Então, pode ver que é 30% só da frota que tem seguro. Olha só. Tá? Da frota nacional. É bem pouco. Então, é pouco. Por quê? Acredito assim, olha, que quando você vai comprar um carro, eu lembro que o Bertinho falava assim, bem, quando você compra um carro, você tem que ter, considerar o valor do carro, o valor do licenciamento e o valor do seguro. Tá? Esse é o pacote completo. E o IPVA. Né? Tem carro que hoje nem sai mais sem seguro, né? Não, na hora que compra já tem que sair com seguro. Então, só que o brasileiro ainda assim, o que é o seguro de vida? É uma proteção que você está tendo, muitas vezes para você, se te incapacita para o trabalho, como para deixar para a família. Né? Então, mas ainda não tem essa cultura. Principalmente o pai, né? Para deixar para os filhos, isso, para a esposa. Para deixar, para proteger quem você ama ali, de não ficar desamparado. E o seguro de vida, por exemplo, ele tem um diferencial muito bacana, ele não entra em partilha. Então, ele não é considerado herança. Então, num eventual falecimento, por exemplo, de alguém da família, os herdeiros não, né? Os filhos, os familiares ali, eles não precisam aguardar toda a burocracia de um inventário, de um alvará judicial. Ele é liberado rápido. Então, é aquilo ali que vai socorrer naquele primeiro momento, até que tudo seja resolvido. E a gente vê que demora, né, Cris? A parte de inventário mesmo do Bertinho, acho que demorou quase um ano, eu falo. Então, o seguro de vida, ele tem esse diferencial, mas as pessoas, elas não entendem isso como... com o peso que ele realmente tem, né? Que ele deveria ter. Então, vocês trabalham com todos os tipos de seguro, então? Todos. Todos, tá? Inclusive assim, a quantidade maior, por exemplo, de seguros é de automóvel. De automóveis, né? Sim. Porque muitos já estão percebendo que, por exemplo, você financia um carro, tá? Você não tem seguro, mas você tem um boleto desse tamanho. E aí? Né? Se o carro for roubado. Entendeu? E se o carro, for roubado, você fica pagando o carro. Exatamente. Né? Então,
Isso já me aconteceu. Já? Já. Ah lá. Eu não fico mais sem seguro de vida. Isso aconteceu, eu tinha 20 e poucos anos, era bem novinha, foi um dos primeiros carros que eu e meu esposo tivemos. E foi nosso primeiro carro zero. Olha só, a gente juntou, foi lá, tirou o carro da concessionária, o carro ainda estava com plástico no banco, novinho. Nós morávamos em São Paulo é bem perigoso. E aí nós falamos, nós vamos fazer o seguro, mas sabe assim, não saímos com o seguro. Vamos fazer, fazer. E fomos enrolando ali e tal. Paramos o carro num evento que nós fomos, a hora que a gente saiu, cadê o carro? Nossa. E aí tivemos que ficar pagando o boleto, comprar um outro carro aí usado, não pudemos mais ter o carro novo, Que é isso, e financiar o outro carro. Sim. E aí a minha mãe falou, filha, nunca mais fique sem seguro de vida, aprenda essa lição. Né? Seguro de vida, seguro de carro. Aí nós fizemos seguro de carro, que nós nunca mais paramos de pagar. Seguro de casa também, eu nunca paro de pagar, porque nós já fomos assaltados várias vezes em várias cidades que eu já morei, em várias casas. E se eu não tivesse o seguro, eu teria perdido tudo. Aí o seguro vinha e dava, né, o valor para poder restituir todos os bens, para trocar a porta que foi arrombada, né, para mexer em tudo que foi estragado, o seguro vinha e cobria tudo. Então a gente viu o tanto que era importante ter seguro. Seguro de vida, espero não precisar usar, né? A gente torce para isso, mas é importante ter também. É importante. Muito importante. É importante. O residencial também é um produto muito bacana, né? Muito ali, a região que a gente mora é cidade pequena, é uma cidade com muito pouco acontecimentos de roubos, né? De assaltos, essas coisas, é difícil acontecer. Mas aí a gente lembra o cliente da comodidade que ele tem com as assistências. Isso, tipo extras. vendaval. Tudo. Né? E não só isso, as assistências do dia a dia. Eu falo, lá em Macatuba mesmo, é uma cidade pequena, a mão de obra de serviço pequeno é muito difícil. Encanador, eletricista, é muito difícil. Tem uns ótimos, mas os poucos que tem, muito sobrecarregados, né? E o seguro, ele oferece isso como assistência gratuita. Então, lá em casa, assim, já aconteceu na nossa casa mesmo. Queimou o chuveiro uma vez, era um sábado, 10 horas da noite. Como você vai achar um prestador de serviço? Ligamos para o seguro, 11h30 da noite ele foi, levou o chuveiro, trocou o chuveiro para a gente, entendeu? Então, a gente já acionou para conserto de eletrodoméstico, para reparos elétricos, chave, né? E ele dá toda essa assistência, né? Que é se você for pôr na ponta do lápis, tudo que você gasta ao longo do ano com servicinhos de pedreiro, de eletricista, de encanador, de limpeza de ar-condicionado, N coberturas que o seguro oferece, você gasta mais do que você paga com o seguro. Com certeza, eu uso. Então, a gente oferece isso, a gente vende muito isso para o cliente, né? Você não está pagando só, você não vai usar o seguro só caso sua casa pegue fogo, caso um ladrão entre e roube tudo. Mas você vai usar o ano inteiro nesses perrengues pequenininhos que a gente passa no dia a dia, né? Você tem a comodidade, então você não vai precisar sair procurar um encanador. Você vai ligar para o seu corretor vai ligar e vai mandar um encanador na sua casa. É isso mesmo. Então, é um diferencial. É um diferencial e são produtos muito interessantes de ter, né? Em caso o clima nosso, né? Exatamente o que eu estava falando. Aqui em Bauru tem cada vendaval. Sim, de repente destelha a casa. Isso. Então, é importante, é bem... Outro dia eu descobri que o meu seguro não cobria isso. Ah, não. Olha aí. Não. Porque é o que ela falou. A gente, às vezes, faz um seguro e a gente faz um seguro que não foi personalizado. E aí você não se atenta a isso. Sim. Aí teve uma chuva aqui brava, aqui em Bauru, que destelhou a minha casa e entrou água no quarto da minha filha. Eu liguei pro seguro. O seguro falou, você não tem cobertura de telhado. Eu falei, não tem. Falei, olha, já vou ter que mudar esse seguro, né? Eu vou ter que mexer nessa cláusula, porque nós temos um clima doido que pode acontecer isso aqui mesmo. Mas, Cristina, já que a gente está conversando com você agora, dirigir a pergunta para você, você passou aí uma vida inteira na educação, né? E aí você mudou da educação para o empreendedorismo. 40 anos dando aula. E de matemática ainda. Olha só, a matemática foi a minha inimiga, viu? É a de todos. De todos, né? Foi a minha inimiga. Por isso que eu fui lá para a área das humanas, da escrita, porque matemática não era para mim. Mas qual que foi o maior desafio para você dessa mudança? Você sair lá da sala de aula e entrar no empreendedorismo?
O desafio, na verdade, maior foi o falecimento do meu marido. Esse não tem comparação. Eu falo assim, porque eu sempre fui uma mulher... eu tinha autonomia para tudo, ele me dava também autonomia para tudo. Então, eu tive que reaprender muitas coisas, tá? Então, eu trabalhava, mas ele resolvia banco, resolvia tudo. Eu nem dirigia, você quer saber? Eu sabia dirigir, mas... Ele que resolvia tudo. Ele que resolvia tudo. Então, eu ficava de boa na lagoa, né? Trabalhava, mas ele era muito companheiro. Sim. Então, o maior desafio foi ficar isso. Só. E como tá? fazer tudo sozinha agora, né? Fazer tudo sozinha. E o seguro, ele encanta. Ele encanta por conta desse relacionamento. Que bom, né? Tá? Que bom. Então, eu aprendi isso com o Bertinho e me tá surpreendi porque eu consegui também... no começo eu era travada, sabe? Eu tive esse relacionamento com os alunos, eu sou professora. Sim, sim. Mas é diferente, né? É totalmente diferente, né? Então, e foi o que me ajudou a superar toda a situação. Porque eu falo assim, se não fosse o trabalho, eu não sei como teria sido. Ia ficar deprimida aí, né? Porque assim, olha, todo dia trabalhando, conversando, falando com as pessoas... E falando sobre Bertinho, falando sobre... E mesmo que aquilo doía, para mim era bom, eu punha para fora. Lembrar, né? Então, assim, não foi um desafio, porque eu ouvia sobre seguro desde o início do nosso casamento. A gente namorava, ele já trabalhava na época... Já estava nessa área. No Bradesco. Ele iniciou no Bradesco. Uhum. Aí, do Bradesco, ele foi para o Banespa. Aí, no Banespa, quando foi privatizado, ofereceram para ele trabalhar em São Paulo. Uhum. E os filhos estavam no momento de estudar. Escolar, né? E aí ele falou, bem, o que eu faço? Eu falei, você decide. O que você decidir, tá bom para mim. Uhum. Ele chegou em casa, ele falou assim, bem, eu sou mais um desempregado. Nossa. Aí eu pus a mão dele no braço dele assim, e falei assim, olha, mas você é amado. E daí nós seguimos. E seguro para mim, desde o começo eu já ouço falar e via ele trabalhar. Então não foi bem assim... Um desafio. O desafio foi eu me destravar. Sim, destravar. Tá? De falar, de oferecer, de vender, né? Porque eu falava com pessoas, mas eu não vendia nada. Exatamente. Hoje eu vendo. Olha só, tá vendo? Né? Novo aprendizado. Isso, então... E aprender também, eu acho que aprender também a parte administrativa mesmo Sim. dessa parte, Eu né? também acho que é a mais Que difícil, é uma parte, né? administrar uma empresa e ela tem feito isso com maestria. Que bom, que bom. Tento mesmo, sabe? Todo dia... a gente vai, né, aprendendo, né? A vida é cheia de aprendizados. A vida é cheia de surpresas. surpresas. Chega numa idade, a gente pensa que já viu de tudo, que já aprendeu de tudo, mas a gente sempre tem algo Tão pra bom aprender. quando você tem aquela idade assim, que você não tem boletos para pagar. A saudade da idade Saudade. da netinha ali, né? Isso. A Melissa está naquela fase saudade, melhor, né? verdade. Então, de repente, a vida dá esses sobressaltos aí, mas com fé, eu falo, sou uma mulher de muita fé. Sim. E aí a gente vai seguindo, porque se também não é Deus na vida, a gente não aguenta. não né? aguenta, tá? Então, Que a bom. fé me ajudou muito. Que bom, que bom. É. Carla, o que significa pra vocês? Claro. Lara. Meu Deus do céu, Carla, acho que a Carla tá pensando em mim, tá falando de mim agora. Ai, Lara, desculpa. Eu fiquei com o nome dela na minha cabeça. Ó, já sai assim, ó. O que significa para vocês, como mulheres, lidarem, né, com esse negócio, que é um setor ainda majoritariamente masculino? Como que é o dia a dia? Olha, ser mulher no Brasil é um desafio, né? Mas nesse universo, a gente até que não... Acho que, pelo menos da minha parte, a gente não encontrou muito bloqueio, não. Muita dificuldade. Mas, assim, sempre tem aquele cliente que vem conversar e a hora que você vai falar alguma coisa de carro, ele já olha assim, mas entende, né? Entendi. Entende. Não fala, às vezes não fala. Mas dá pra perceber. Mas dá para perceber essa insegurança.
né? De falar, não, mas tá certinho mesmo, você fez tudo certinho. E é coisa que normalmente, nem eu duvido que o Bertinho escutava muito isso. Né? Então, assim, a gente sabe que tem em relação à mulher muito preconceito ainda no Brasil, a mulher nos negócios, a mulher empreendedora, a mulher líder, né? Nos cargos de liderança é sempre muito difícil. Mas quando você decide, que você fala, não, ninguém vai me colocar no lugar que eles querem, eu que decido o que eu quero fazer, eu acho que isso fica um pouco mais fácil. Tem que ignorar, tem que aprender a ignorar, porque se você for levar a ferro e fogo tudo que você escuta, tudo que as pessoas demonstram em relação a isso, você enlouquece. É verdade. Então, eu sempre fui muito assim, muito livre, né? Nunca admiti que me prendessem, que me rebaixassem, nunca. Então, assim, eu sempre me posicionei muito e isso eu acho que facilitou bastante quando eu assumi essa parte, né, de quando tocar você se posiciona, a pessoa vai te respeitar, né? Nem que ela não goste, mas ela vai, né? Porque eles também não são malucos. Mas é difícil, a gente encontra o tempo todo homens que tentam, às vezes, falar na sua frente, não deixa você se expressar, não deixa você falar, ou dar risada quando você fala, não leva em consideração, sabe? Isso tem o tempo todo. Olha só. Mas estamos aqui. Estamos aí então, superando. Que bom. Superando. E onde que vocês veem, né, o Bertinho Seguros, ou seja, o que vocês sonham para Bertinho Seguros daqui a alguns anos? Vocês têm vontade de expandir para outras cidades? Ou como estão já está bom? Quais são os sonhos? O meu sonho, né, no caso, aliás, eu não sou uma pessoa de fazer muitos planos, porque a vida te dá umas rasteirinhas de vez em quando que não é muito bom. Então, como o realizar continuar esse legado do Bertinho, não foi um sonho que eu sonhei, tá? Dele, tá? Então, eu consegui, mas a minha intenção, eu sempre falo para eles assim, olha, eu vou seguir para vocês darem continuidade. Exatamente. Então, talvez fosse esse o sonho do Bertinho, que era fazer com que os filhos sonhassem o sonho dele também, né? Então, eu conseguindo isso, que nem a Lara e o Fábio já estão, a Mariana ainda não, mas os dois já estão bem, né? Engajados, né? Então, essa é a minha intenção. Tá? Que nem eu falo para eles, eu não sei se eu vou trabalhar, eu já sou idosa. Já está aposentada? Já estou aposentada, então eu falo assim, não sei fazendo hora extra já, né? Não sei quanto tempo, né? Mas por enquanto está muito bom. Eu tô lidando. Tem saúde, tem que trabalhar. Eu falo assim, eu estou lidando com o meu luto através do trabalho. Exatamente. Sabe? Então, mas eu falo que o trabalho tira o foco, tá? Então, eu falo, o trabalho e o espiritual é que a minha fé, a minha crença que me ajudou. É verdade. Né? Então, qual é o sonho? Tentar administrar a corretora para poder dar esse plano B para eles. Continuidade. Né? Sabe? Para a continuidade. E sonhar que o Bertinho sonhou a vida inteira, que era a corretora, né? Que lindo, muito bom. Da nossa parte é manter e aumentar, né? E crescer. A gente quer crescer. Vocês querem crescer. A gente, quando a gente levou para Macatuba, a gente foi assim com planos bem sutis. Vamos começar devagar. A gente tem outro emprego, a gente trabalha o dia todo, né? Então. Vocês deixaram os empregos? Não, a gente trabalha ainda. Então estão nos dois empregos. Estamos nos dois empregos. Eles fazem jornada dupla. A gente faz ali depois das 5 da tarde no expediente normal de trabalho e a hora que chega em casa a gente corre pro computador, às vezes fica até 9, 10 horas da noite fazendo cotação, conversando com o cliente, né? Então, a gente está tocando duplo. Então, assim, a nossa ideia era mesmo começar devagar. Mas superaram. A aceitação foi muito boa lá em Macatuba. Né? Lá ninguém conhece o Bertinho. Então, a gente começou assim,
já cientes desse desafio. Começaram em Pirajuí, do zero mesmo. Do zero. Em Começaram do Pirajuí, zero. o Bertinho era quase uma celebridade, né? Sim. Podia ter se candidatado a Era prefeito. quase com certeza, uma era assim, celebridade. ó, oi. Então, todo mundo conhecia, todo mundo gostava dele, não tinha uma pessoa que acho que não gostava dele lá. Então, era muito natural o mercado ali para ele, muito fácil de acessar. Agora, em Macatuba, eu falei, embora seja uma empresa com 20 e poucos anos de carreira, eu vou chegar... Quem é Bertinho em Macatuba? Ninguém sabe, ninguém conhece. Falei, então, a gente vai ter que, primeiro, contar essa história. Por isso que a gente falou, vamos começar devagar. Primeiro, contar essa história de quem foi Bertinho, da história da corretora de 20 anos. Porque as pessoas precisam confiar naquilo que elas estão comprando, né? A gente tem outros corretores em Macatuba. Toda por trás. Exatamente, dá uma credibilidade para o que a gente está vendendo, né? Então, a gente começou na intenção de mostrar mesmo essa história e devagarzinho ir conquistando os clientes. Mas, assim, lá eu também venho de uma família muito conhecida lá em Macatuba, né? Minha família sempre morou lá, meus avós, meus pais, todo mundo conhece. Então, acho que isso facilitou um pouco. Com certeza. E a aceitação foi bem bacana. A gente fez mais seguros do que a gente planejava fazer. Que bom. Né? Então, Então, assim, agora os planos de expandir. os planos é de expandir. Até a gente falava assim, se a gente conseguir, sei lá, 2 seguros por mês nesse primeiro ano, a gente está no lucro. A gente conseguiu bem mais. Bater a meta do ano em 2 meses, Que né? bom, que bom. Então, assim, bem mais que isso. Então, foi bem bacana. Aí, agora, a gente está com planos de abrir um escritório físico agora no começo do ano, para comemorar esse 1 ano, porque hoje a gente trabalha tudo ali online. no online, né? Então, a gente Vocês têm um escritório Não, físico. tem um escritório Isso, em lá Pirajuí, tem mas em físico. Macatuba não. Então, a gente usa a estrutura do escritório de Pirajuí. Certo. Mas aí agora a gente já está com planos de abrir uma estrutura física em Macatuba, justamente para ter um funcionário ali para fazer esse atendimento, porque para a gente já está começando a sobrecarregar, né, o volume, e a gente ainda não quer sair do serviço público, quer pelo menos por um período até se estabilizar bem mesmo, manter os dois. Então, assim, nosso plano é crescer, é levar... Tem a família toda ali, né? Tem a filha para cuidar, tem a casa, é para né? ela, no fim das contas, eu falei, isso aí é Sim. um legado que vai ficar para ela, não sei o que ela vai querer, quais Se são os dá planos de futuro dela, Sim. né? Mas é uma coisa que ali vai garantir o futuro dela, Com então a gente está... Legal, com esses planos. parabéns para vocês. E agora, para nós terminarmos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres agora que estão nos assistindo. Uma mensagem sobre proteção, né, segurança, futuro, ou sei lá, uma mensagem que vocês deixem para elas. Eu sei que muitas pessoas podem procurar vocês depois disso para fazer seguro, né? Acho que a gente falou bastante sobre seguro aqui. E as pessoas que estão nos assistindo vão ver o quanto é importante, né, ter seguro de casa, de carro, seguro de vida. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem diferente, uma mensagem de vida mesmo para essas mulheres. A Cristina pode falar aí sobre o que ela está passando. O luto não é fácil, é difícil, mas ela está aqui, ó, firme, trabalhando, com a alegria de viver, né? Sempre colocando a fé em primeiro lugar, né? Para que sempre. Deus usou o trabalho, né, para poder te ajudar a passar esse período. Então, você pode deixar uma mensagem assim para as mulheres que podem estar passando por algo como você. E você, Lara, pode deixar uma mensagem de repente aí, tipo, ó, uma mudança de rumo que você teve, né, que mudou totalmente a sua vida, mas que é bom às vezes mudar, né? Que às vezes a gente tem que falar assim, não, vamos tentar, né? Vamos mudar, porque pode dar certo, pode não dar, mas pode... Como vamos saber, né? Tem que ter fé, coragem e mudar. Então, de repente, falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Então, vamos começar pela Cristina. Ó, Cristina, você olha para aquela câmera e deixa aí uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. O que você gostaria de falar para elas? O momento que eu vivo hoje, né, é um momento ainda de luto, tá? Mas é um luto que eu não me deixei levar pela depressão, tá? Porque eu sabia que se eu fosse me deixar pela depressão, eu não sobreviveria. Então, como a Roberta falou, Deus colocou o trabalho para que eu superasse todas as dificuldades do momento. Então, hoje, lembro a saudade imensa do meu marido, do meu esposo Bertinho, mas eu só tenho gratidão por ele, por tudo que ele fez pela família, por mim.
E hoje eu tenho essa missão, tá? Cada segurado que ele considerava amigo, eu falo que eu tenho 2 responsabilidades: tratar o segurado como ele tratava, com todo carinho, com toda proteção, com todo respeito, tá? E também o legado dele, tá? Respeitar a pessoa que ele foi, que foi um profissional exemplar. Então, para vocês mulheres, a vida sim traz muita dificuldade, mas a gente vai aprendendo a superá-las, tá? Desde que você persista e tenha muita fé, que Deus vai te orientando, Deus vai te capacitando e você vai superando cada momento, tá? Então, agradeço. Muito bem, Cristina. Amém. Amém. Muito lindo. E aí, Lara, pode falar. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que não se limitem e não tenham medo de aprender, de mudar, de conhecer coisas novas, porque não existe nada no mundo que uma mulher não consiga aprender e que ela não consiga fazer. Verdade. Né? E não tem idade para isso, não tem melhor momento. O melhor momento é aquele que você toma a decisão de fazer. Eu trabalho, como eu já falei, há 20 anos no serviço público. Passei por várias áreas já dentro do serviço público. E aos 41 anos eu decidi fazer um curso de habilitação de corretor de seguros. E está dando certo. Então, assim, tudo começa a partir da decisão de fazer alguma coisa. E não existe nada que a gente não consiga. É verdade. Muito isso. bem. Parabéns. Parabéns, mulheres lindas, mulheres de Deus, de fé, de coragem. Vocês estão de parabéns. Que Deus continue abençoando vocês, prosperando, né? Dando Amém. forças aí, Cristina, para você continuar trabalhando com garra, com coragem, tendo força de viver a cada dia, né? Superando o luto a cada dia. A saudade, ela é pro resto da vida, mas daqui a pouco ela não vai doer mais, né? Sim. A gente só vai lembrar e vai falar assim, tá, eu lembro, mas não dói mais, né? Porque ainda no começo a gente sente a dor, né? Mas que Deus continue consolando, confortando o seu coração, de toda a família e abençoando vocês nesse trabalho tão lindo que vocês têm feito, que você continue levando esse legado adiante do Bertinho, que ele estaria muito feliz, né? Vendo tudo com isso. Com certeza. Só de você contar, eu já consigo imaginar o Bertinho. Eu nem conheço ele, mas só de você contar, eu já imagino, assim, ele trabalhando. E como é bom, né, ter uma pessoa assim como ele para lembrar, né? Sim. E que vocês continuem esse legado lindo e que, quem sabe, a Melissa, né, continue esse legado também do avô. Mas o que for acontecer, que Deus continue abençoando sempre a família de vocês, tá bom? Vocês estão de parabéns por fazerem esse trabalho com tanta excelência. E você, Lara, parabéns, né, por estarem ajudando a sogra, nesse legado aí da família. Que Deus prospere vocês, abençoe vocês muito mesmo e muito sucesso. Bom? Amém. Obrigada, amém. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, né, por nos receber aqui. Foi um bate-papo muito bacana. E gratidão por poder falar que a nossa intenção é proteger. Com proteger certeza. a vida, proteger o patrimônio dos nossos clientes e dar para eles toda a segurança e tranquilidade caso aconteça alguma coisa. Mas a gente torce para que nunca aconteça. É verdade, verdade. Mas quem sabe depois desse podcast aqui vão ter muitos clientes aqui de Bauru, hein? Amém. Olha só. Estamos prontos para também recebê-los. Vou considerar meu seguro aí, fazer uma melhora nele, né? Porque Gratidão também, tá? Pelo momento aqui. Foi um bate-papo, assim, eu fiquei muito à vontade. Que bom. Eu estava Fico meio feliz. tensa. Normal. Tá? Mas tranquilo, tá Que bem? bom. Muito obrigada mesmo, Eu que tá? agradeço. Você estava aí toda nervosa de errar. Ela falou assim, eu posso esquecer algumas palavras. Quem errou aqui fui eu, que fiquei trocando o nome da Lara. Meu Deus do céu. Fiquei chamando ela de Carla. Apagava da minha cabeça. Aí eu só lembrava do ar. Tranquilo. Mas
Não, Laura, desculpa. Mas, Imagina. olha, foi uma ótima entrevista. Vocês saíram muito bem. Foi muito gostoso conversar com vocês. Foi um prazer conhecê-los, viu? Foi bem. A gente Tá que bom? agradece. Então tá bom. E compartilha o podcast para todo Sim, mundo, tá? Com certeza. E uma hora que der, a gente vai lá conhecer Macatuba. Acredita que eu não conheço nem Macatuba e nem Pirajuí. Não, não conheço. Não cheguei para esse lado ainda. Cidades pequenas, mas Sim, aconchegantes. Mas muito O bonitinhas. acolhedoras, pessoal muito, fala muito sobre bacana. essas duas cidades, mas que bom recebê-las aqui, viu? Bem, muito Um obrigada. abraço para vocês. Mulheres, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu gostei demais. Foi muito gostosa a nossa conversa aqui com a sogra, com a nora, falando desse legado tão lindo, né, que elas têm, da família do Bertinho, e sobre o trabalho excelente que elas têm feito nas cidades delas, vendendo esses seguros que são seguros. Olha, o nome já diz tudo, né? O seguro é algo que a gente não pode deixar de pagar, ele é imprescindível. A gente não quer precisar dele, mas uma hora não tem jeito, fura um pneu, dá uma raladinha no carro. Então, é um ótimo investimento. Isso. Não é verdade? É um Sim. investimento, Sim. não é um gasto. A gente não pode chamar seguro de gasto, é um investimento. E se vocês quiserem saber mais sobre investimentos, sobre seguros, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o Instagram, tá bom, de vocês, para que as pessoas possam entrar em contato. E lá tem um WhatsApp para atendimento. Sim. Então é só entrar no Instagram, vamos deixar o Instagram da seguradora mesmo, para vocês entrarem em contato, e só mandar um WhatsApp. Você que está ouvindo a gente aqui da cidade de Bauru e região, tenho aqui excelentes profissionais que vão tratar vocês assim, ó, com um serviço personalizado e humanizado, né? Com certeza. Muito bem, parabéns meninas, e acompanhe nossos podcasts, compartilhe para todo mundo aí, e até o nosso próximo podcast, que agora estamos terminando essa semana, não sei quando vai ao ar esse podcast, acho que é semana que vem, mas vocês que estão nos assistindo, compartilhem e fiquem ligadinhas, porque sempre a gente traz assim mulheres incríveis como estas. Um abraço, beijo no coração, Deus abençoe vocês, e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!